eu quero, por gentileza, que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O tema da minha mensagem nessa noite é a maior das virtudes. Vamos fazer esta leitura. Que diz o texto sagrado: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três. Mas o maior destas é o amor. Pode se assentar. Deus nos amou primeiro e por isso nós amamos Ele. É como diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, a vós. E a nossa fé é firmada no amor de Deus, revelado através do seu Filho Jesus. Conforme nós lemos o texto áureo da Bíblia, assim é considerado por muitos, João 3,16, que nunca é demais citá-lo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas venha ter a vida eterna. E o amor de Deus revelado em Cristo, agora passa a me levar à fé. Porque se não houvesse o amor de Deus revelado, eu não teria como ter fé, tá certo? E a fé, por sua vez, me leva a uma viva esperança. Qual a esperança? Que Cristo um dia voltará, glorificará o nosso corpo, nos dará um corpo glorioso, e também fará a sua obra consumada, a obra eterna ser consumada no novo céu e na nova terra, onde reinará a justiça. O amor é maior, pelo menos por dois motivos. Por que o amor é a maior das virtudes? Eu vou dar aqui pelo menos dois motivos. Primeiro, tanto a fé, você sabe que a fé ela só pode funcionar perfeitamente por amor. Gálatas 5,6, a fé opera por amor, ou seja, a fé genuína, verdadeira, só pode operar, só pode funcionar se ela for baseada no amor de Deus, ok? E agora, tanto a fé, conforme já disse, tanto esta fé, como também a esperança, elas dependem do amor. Porque veja só, nós temos a fé por causa do amor revelado de Deus, quando Cristo toma o nosso lugar na cruz do Calvário. Então eu passo agora a ter a fé nele. E esta fé, automaticamente, me leva à esperança. Olha só que tremendo. Então, o amor, Deus revela o seu amor, dando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Agora, eu aceito isso pela fé e passo a andar conforme Deus quer que eu ande, conforme o seu Filho Jesus Cristo, em obediência total, agradando a Deus. E agora, através dessa fé, eu tenho uma viva esperança. Eu tenho essa viva esperança da volta do Senhor. Só que a Bíblia diz em Romanos que o amor é derramado em nossos corações. A esperança não traz confusão, porquanto o amor é derramado em nosso coração. Então veja, tanto a fé como a esperança dependem do amor. Logo, se tirar o amor de Deus revelado na cruz, não tem fé e não tem esperança. Então, por isso, o primeiro motivo, porque o amor é maior, porque tanto a fé como a esperança dependem do amor de Deus revelado na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus. Agora, o segundo motivo, porque essa é a maior virtude, porque a fé e a esperança se cumprirão e serão realizados perfeitamente no céu. Mas o amor é eterno, o amor não tem fim. Por exemplo, hoje nós vivemos por fé e não por vista. Mas chegará o momento que nós vamos viver por vista, porque você vai ver Jesus, você não vai precisar mais de ter fé, certo? Nós estaremos lá no novo céu e na nova terra, e não necessitaremos mais de fé, porque a fé se cumprirá. E a esperança, por que eu não vou precisar mais ter esperança? Porque eu espero Jesus voltar, ele vai ter voltado, então não preciso mais esperar mais nada. Então, tanto a fé como a esperança um dia se cumprirão. Agora, o amor é inacabável. Conforme temos visto ao longo de algum tempo ministrando sobre essa matéria, o amor nós nunca vamos descobrir a última página do amor. O amor não tem fim, não tem fim. O amor de Deus é tão vasto,
é tão insondável, é tão grandioso, que nós vamos passar a eternidade inteira amando e sendo amado, amando uns aos outros e amando o Senhor e sendo amado por Ele. E ainda nós não vamos esgotar o amor de Deus. De tão profundo e tão glorioso que é este amor. Pois bem, aí Paulo diz assim, agora significa neste exato momento, pois permanecem, que significa continuam a estar presente. Então, nesse exato momento, continua a estar presente a fé, a esperança e o amor. Eu vou trabalhar essas três questões. A fé é a porta de entrada para todo o favor, toda a graça divina. Em Romanos 5,2 diz, temos entrada pela fé a esta graça. Tudo que foi disponibilizado para nós, através da obra de Cristo, consumada na cruz do Calvário, nós temos entrada a essas bênçãos através da nossa fé. Quando Jesus brada lá na cruz, está consumado, significa que Ele pagou o preço da nossa salvação. E agora, advinda desta obra consumada, concluída, pelas suas pisaduras somos sarados, etc, etc. Ali nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nós recebemos a nova vida. Então, todas as bênçãos que advêm dessa obra de Cristo, porque se Cristo não morresse em nosso lugar, nós não teríamos bênção alguma, nós não teríamos favor de Deus algum. Então, agora, todo o favor de Deus, toda a bênção de Deus, ela tem uma porta de entrada. E qual é a porta de entrada? A fé. Quando você tem a fé, você passa pela porta, que dá direito de você tomar posse de todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque Cristo, ao morrer na cruz, Ele faz o quê? Ele reverte o quadro, Ele faz da maldição bênção. Está escrito isso em Gálatas. Ele transformou a maldição em bênção, porque está escrito, todo aquele que não cumprir a lei, maldito é. E Ele se fez maldito por nós, por morrer na cruz. Ele se fez maldito, porque isso é uma maldição, né, daquela época. E Jesus se fez maldito por nós, porque Ele reverteu o quadro. Veja só, Jesus reverteu o quadro. Era a maldição, mas agora Ele fez fluir as bênçãos dele sobre a nossa vida. É por isso que, então, todo favor, eu quero que você guarde isso, todo favor de Deus que você precisa, toda a graça de Deus que eu e você precisamos, a porta de entrada para isso é a fé. Se você tem a fé, Deus escancara a porta para você e fala, tome posse de todo o meu favor. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é por meio da fé, é o dom de Deus, e que você recebe isso por meio da fé. E todas as outras bênçãos de Deus na nossa vida, justamente é por meio desse grande mistério, que é a fé. Agora perceba isso, a fé nos faz ser pessoas bem-aventuradas. Está escrito em João 20, 29, Jesus falou para Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então Jesus nos chama de bem-aventurado, porque você não viu Jesus fisicamente, eu também não vi, mas só que a gente crê e tem certeza. Então isso nos faz ser pessoas felizes, bem-aventuradas. E não só isso, isso nos leva a desfrutar de uma vida abundante. Porque em João 20, 31 diz, e esses sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele, tenhais vida em seu nome. Então, quando eu passo a crer em Jesus, na obra substitutiva que Ele fez na cruz do Calvário, eu creio que Ele é Deus, toma a forma humana, enfim, eu creio no Evangelho, eu passo a desfrutar de uma vida transbordante. E por que ela é transbordante? Porque ela jorra para a vida eterna. Não é uma vida que está somente vinculada às coisas aqui, né? É uma vida que jorra, que salta para uma vida que não tem fim. Uma vida que verdadeiramente é a verdadeira vida, ok? Agora perceba só isso aqui. A fé está associada à firmeza. Toda pessoa que tem fé, ela é firme. Porque você vê que em Hebreus 11:1 está escrito, a fé é o firme fundamento. Quem que é o nosso fundamento? Jesus. Então, eu estou falando de outra maneira que você possa entender. Jesus é o nosso fundamento. O que é o fundamento? É as bases da nossa vida. Então, toda a nossa vida é construída em um alicerce seguro.
E como isso acontece? Quando você crê em Jesus, a sua vida passa a ser construída nele. Agora eu pergunto, quem pode derrubar o fundamento chamado Cristo? Que tempestade pode derrubar esse alicerce chamado Cristo? É por isso que nós, como construção de Deus, não caímos. Por quê? Porque você está sendo sustentado pela base, pelo fundamento. Que é Cristo. Claro que todos conhecem essa linguagem. Esse prédio aqui, o templo, essas paredes só estão de pé porque tem um alicerce. O que mantém esse templo de pé é o alicerce que foi feito. A mesma coisa, o que mantém o seu casamento de pé é Jesus. O que mantém a sua vida de pé é Jesus. O que mantém a sua espiritualidade acesa é Jesus. Então ele é o firme, né? Então a nossa fé em Jesus, isso é o firme fundamento, tá certo? É a nossa vida alicerçada nele. E também em 2 Coríntios 1:24 está escrito assim: porque pela fé estais de pé. Olha só, porque pela fé estais de pé. Então é a minha confiança em Jesus. E o que seria fé, em outras palavras? É um depósito de confiança em Jesus. Ele não é fiel e verdadeiro, então você deposita toda a sua vida nele. Você entrega toda a sua vida nele e descansa. Isso se chama fé. E aí você sabe que ele é fiel em tudo aquilo que falou, nunca enganou ninguém, nunca mentiu. Então você sabe que a sua vida está sendo governada por ele. Embora às vezes você olha pelas circunstâncias que você vive, parece que está tudo do avesso, mas você confia. Você confia que ele sabe o que está fazendo. E você sabe que o seu fim não vai ser trágico. O que é isso, fé? É fé. Então a fé traz essa firmeza espiritual na nossa vida. Foi essa fé, escute, que os antigos, eu estou falando dos patriarcas, dos profetas, e também pode ser incluído os apóstolos do Novo Testamento, foi por essa fé que eles alcançaram testemunhos. Está escrito em Hebreus 11:2. Por exemplo, a Bíblia diz que pela fé, o Abel, ele fez uma obra para Deus. Quando fala que ele ofereceu uma oferta, ele fez uma obra para Deus. E aquela obra foi aceita, porque era pela fé. Então, pela fé, fez obras que glorificaram a Deus. Também pela fé, Enoque andou com Deus e agradou a Deus. Pela fé, Noé viu Deus salvar toda a família dele. Pela fé, Abraão renunciou ao mundo e passou a viver uma amizade com Deus. Pela essa mesma fé, aí você vai ver homens que venceram reinos, apagaram a força do fogo, como Misael, Ananias e Azarias, fecharam a boca de leão, como Sansão, como Daniel, como Davi também fez isso. Outros venceram batalhas, reinos, como Josafá. Então, o que ele está dizendo? Tanto agradar a Deus como vencer as lutas da vida, eles fizeram como? Pela fé. Então, aqui, perceba só, que coisa tremenda. A Bíblia diz que agora Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, ou aperfeiçoador da nossa fé. Então a Bíblia diz, olhando para Jesus. Você já sabe disso, mas nunca é demais repetir aquilo que é importante. Jesus, ele é o homem perfeito, aquele que não tem defeito nenhum, não tem imperfeição alguma. Então, quando nós passamos a colocar o nosso olhar em Jesus, automaticamente isso nos faz caminhar com passos firmes. Porque você olha para Jesus, você não vê desistência, você não vê fracasso. Você olha para Jesus, você vê alguém que passou por luta, mas permaneceu. Alguém que passou por dificuldade, mas permaneceu. Alguém que não parou, alguém que caminhou, é alguém que cumpriu o seu propósito pelo qual ele foi enviado. Então, o nosso olhar nunca pode sair de Jesus. Jesus é o nosso propósito, Jesus é o nosso principal objetivo, é colocar o olhar nele e nunca mais tirar o olhar de Jesus. A fé em Jesus anula a nossa vida carnal. A única maneira de alguém conseguir anular uma vida carnal, o que é uma vida carnal? Uma vida entregue aos vícios, uma vida entregue à prostituição, de qualquer nível que seja, adultério, fornicação, e aí vai, né, homossexualismo, qualquer outra configuração. Essa vida carnal só pode ser vencida pela fé. E como acontece isso? Jesus falou em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora levo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então escute, a única maneira de você, quem está aqui nessa noite, se tem alguém aqui nessa noite, ok? Se tem algum problema, se tem algum vício, se tem alguma fraqueza, alguma coisa na sua vida que você sabe que desonra a Deus, a única maneira de você vencer isso é colocando a sua fé em Jesus. Quando você coloca a sua fé em Jesus, é anulado, ó, já estou crucificado. Você já viu alguém crucificado conseguir se mexer? Você já viu alguém crucificado conseguir reagir? Então, quando você coloca a fé em Jesus, a sua carne vive uma crucificação. E você morre para as suas próprias vontades. E agora não é você que está vivendo, você não tem mais vida. A vida que está em você é de Cristo. Então você não vive a sua vida, você vive a vida de Jesus. Coloque a mão assim no peito e diga: a vida de Cristo, esta que é a minha vida. Celebre a Deus com glória, com louvores, com aleluia. Glória a Deus. E outra coisa, isso aqui também é importante, coisas que eu venho falando ao longo do tempo, que é importante ressaltar para vocês. A fé guardada, a fé tem que ser guardada, ou melhor dizendo, a fé guardada em uma pura consciência, ela é inabalável. O que é uma fé inabalável? Aquela que é guardada em uma pura consciência. 1 Timóteo 3,9 diz: guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Perceba só, eu preciso aqui ganhar um tempo, pelo menos 5 minutos com isso. Como é que a consciência do homem ela fica impura? Como é? Quando o seu coração está sujo. A pessoa peca, mancha o coração. O seu coração, ele fica manchado, sujo. E por causa dessa sujeira do coração, a consciência lhe acusa, dizendo: por causa desse pecado você está condenado. Por causa desse pecado você está afastado de Deus. Por causa desse pecado você tem consequências drásticas. E aí a sua consciência fica lutando com o quê? Para que você se arrependa e Deus venha purificar o seu coração. Então, quando uma pessoa ela tem a consciência pura, por que ela tem a consciência pura? Porque ela foi perdoada do pecado. Então Deus limpou o coração. Quando meu coração está limpo, a minha consciência me absolve. E aí eu tenho o quê? Uma consciência limpa. Eu já disse isso aqui, não tem nada que pague uma consciência limpa. Certo? Existem pessoas que às vezes você vê que estão em certas posições, mas aquela posição que ele está, muitas vezes custa a paz dele. Você sabia que Saul não tinha paz para viver? Porque você sabe que ele já era rejeitado, e o coração dele dizia: olha, o Senhor rejeitou para ser rei. Mas ele ficava lutando, não era mais vontade de Deus ele estar naquela posição, e ele ficava lutando por aquilo. Mas você vê como ele ficava atormentado? Agora veja se alguém conseguiu, escute, isso aqui é muito forte que eu vou dizer para vocês. Veja se alguém conseguiu abater Jó. Fala para mim de um homem que sofreu mais do que Jó. Biblicamente falando, é claro que ele é um tipo de Cristo, tá? Ninguém sofreu mais que Cristo, mas eu não encontro na Bíblia alguém que tenha sofrido mais do que Jó. Eu não consigo ver. Embora homens como Jeremias foram amassados, Paulo, Isaías, que foi cerrado ao meio, enfim. Mas eu acredito que não houve um homem que tenha sofrido tanto como Jó. E eu digo por quê? Não foi só pela questão, olha só, ele era rico, se tornou um homem mais pobre. Ele era saudável, se tornou um homem terrivelmente doente, que só escapou a pele do dente. Ele era um homem que tinha uma família. Os 10 filhos de uma vez morreram e a esposa o abandonou. Ele era um homem reverenciado na cidade, as pessoas desprezaram ele. Os funcionários que ele tanto ajudou, a Bíblia diz que ele era desprezado. As pessoas que reverenciavam ele nas ruas, as crianças, tinham ele como um qualquer e desprezavam, de tal maneira que aquele homem, ele não tinha mais nada, ele não tinha absolutamente nada. E os amigos, entre aspas, diziam para ele: confessa o teu pecado. Só que ele sabia que o que ele estava passando não era fruto de pecado. Ele tinha consciência,
ele tinha certeza, o que eu estou... E por que ele tinha essa certeza? Porque o coração dele não havia condenação. E aí a consciência dele estava o quê? Pura, limpa. É por isso que no capítulo 19 ele fala, ainda que a minha pele seja consumida, ou seja, em outras palavras, ainda que eu morra, eu verei o Senhor. E por que ele não tem medo de ir ter com Deus? Porque ele está limpo. Não tem nada que o condene. Então agora, por que aquele homem, ele chega e dá aquele brado? Eu creio que o meu Redentor vive. Por que ele tinha uma fé tão inabalável diante de... Porque você pode ver, às vezes a pessoa passa qualquer coisinha, já não quer mais cultuar, já quer abandonar a fé. Eu estou falando de alguém que sofreu para valer, gente. E não estou minimizando o que as pessoas vivem atualmente hoje. Mas eu estou dizendo que o que aquele homem passou aqui, ninguém passou nem perto do que ele passou. Só que ele tinha uma posição firme. E o que mantinha ele naquela posição firme? A sua fé. Guardada em uma pura consciência. Alguém que tem uma fé guardada em uma pura consciência, essa fé se torna uma fé inabalável. Glória a Deus. E eu senti pela fé. Deus está purificando corações. Deus está limpando consciências. E a sua fé vai ser guardada aí, nessa pura consciência. Alguém que tem uma fé guardada em uma pura consciência vai dizer como Paulo. Alguém olha para Paulo, escute isso. Irmão, olha para aquele camarada, vivia apanhando, vivia preso, vivia sofrendo. Alguém poderia olhar para ele, irmão, não sei quantos anos servindo a Jesus. O que ele ganhou por servir a Jesus? Não foi mansão, não foi que nem esses profetas de hoje em dia aí, não. O que ele ganhou foi perseguição, luta, cadeia, chicotada, naufrágio. Alguém olharia para um camarada desse e falava, olha como está acabando a vida, abandonado, sozinho, porque ninguém ia lá ver ele. Ele falou, ninguém veio aqui me defender no meu julgamento. Abandonaram com medo. Alguém poderia olhar para ele e falar, olha como está acabando, fracassado esse apóstolo. Mas o que ele disse? Combati. Alguém poderia dizer e falar, esse aí está acabando fracassado. Mas ele olha e diz, não. Combati o bom combate. Acabei, eu completei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Então a fé é algo poderoso, tá certo? Segundo, a fé, agora essa outra virtude, a esperança. A esperança está ligada à perseverança. Você vê isso em Romanos 8:25, que diz, algumas traduções colocam paciência, mas eu prefiro perseverança, que é hipomoné, né? Com perseverança o esperamos. Falando de Jesus, o que é perseverança? Escute essa definição de perseverança. Segundo a língua grega, perseverança é estabilidade, é ter constância espiritual. É a característica do crente que não se desvia do seu propósito de honrar a Cristo e de sua lealdade e fervor espiritual a Ele, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Ou seja, é alguém que está caminhando, está sofrendo ataques, está sofrendo dificuldades, problemas consequentes, o inimigo tentando para fazer ele cair em pecado, perseguições do mundo, lutas na saúde, problemas em outras áreas, enfim. E aí ele está sendo ali confrontado, estão lutando contra ele, e ele está suportando isso. Toda essa situação está vindo contra ele, e ele está assim, caminhando. E ele vai. Mesmo sendo surrado, mesmo apanhando, ele vai. E ele vai caminhando. E ele não deixa de honrar a Cristo e mantém o fervor espiritual. Entende? Esse é o sentido aqui. Então veja só que coisa maravilhosa. Eita, coisa boa. Isso aqui eu quero até ler. Essa perseverança, ela produz a experiência. E a experiência, por sua vez, ela produz a esperança. Coloca em Romanos 5, versículo 4. Olha só que coisa interessante. Aqui paciência e perseverança, tá? Eu vou usar como perseverança. E a perseverança produz a experiência. E o que é experiência? Caráter aprovado.
E a experiência, que é o caráter aprovado, produz o quê? A esperança. Vou traduzir para você. Você vai perseverando, em meio a todas essas lutas que eu falei, não deixa de honrar a Cristo, continua mantendo o seu fervor espiritual, a sua lealdade ao Senhor. E aí isso vai fazer o quê? Vai fazer você passando por essa situação, e aí essa situação difícil, ela vai acabar. E aí Deus pega e coloca um selo em você. Qual que é o selo? Está aprovado. Que experiência é esse? É o caráter aprovado. Deus está dizendo, esta fé é uma fé verdadeira, essa perseverança é uma perseverança verdadeira. Ele não tem uma fé fingida, ele não é inconstante, ele permanece. Então Deus vai trazer agora sobre ele o selo de aprovação. E se você tem um selo de aprovação de Deus, isso vai gerar o que em você? Esperança. Qual a esperança? Você não tem o que temer diante de Deus, porque se Ele já colocou um selo de aprovação em você, você está pronto para esperar Jesus voltar. Porque a nossa esperança é essa, se encontrar com Cristo. Por que existem pessoas, quando fala da volta de Cristo, têm medo e não louvores? Porque ele não tem caráter aprovado. Toda pessoa que não persevera, não vai produzir um caráter aprovado. Se eu não tenho um caráter aprovado, eu não tenho esperança. Então, olha só que coisa fantástica. A perseverança continua. Tá duro, tá difícil, persevera. Tá difícil, tá complicado, persevera. Tá doendo, tá sofrendo, persevera. Porque aí nesse tempo em que você vai perseverando, Deus vai trabalhando em meio a esse fogo, os desertos, os vales. Aí Deus vai tirando as escoras, Deus vai tirando as imperfeições, Deus vai acrescentando o que está faltando, vai tirando o que está sobrando. E aí a hora que Deus pega e olha e fala, opa, esse aqui está aprovado. Que esse aqui está aprovado. E aí agora essa aprovação de Deus no seu interior produz essa grande esperança. Aí você fica só aguardando a Jesus atentamente, porque você teve o caráter aprovado. Se não, vejamos, essa esperança em Cristo é uma experiência alegre. Irmão, toda pessoa que tem um caráter aprovado, ele não espera, esperando a volta de Jesus, assim, cabisbaixo, abatido, a vida sem sentido. Não, porque a Bíblia diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Então, esperar Jesus nunca foi uma experiência amarga, dolorosa. Esperar em Jesus é uma experiência alegre. Então, eu não sei quem você está esperando, mas se você está esperando Jesus, a sua esperança, a sua experiência nesta esperança é uma experiência alegre na presença de Deus. Porque Jesus não vai vir buscar uma igreja derrotada, uma igreja suja, uma igreja arrebentada. Jesus vai vir buscar uma igreja zelosa, de boas obras, sem ruga, sem mancha e sem mácula. Agora perceba só isso aqui, gente. Agora, essa esperança é uma experiência alegre, porque esperar Jesus é uma convicção. Por quê? Porque você sabe que Jesus vai te livrar da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. O que está escrito? E a esperar a seu Filho Jesus, aquele que nos livra da ira futura. Há uma ira, há uma cólera de Deus a ser derramada na terra. Há flagelos, há os selos para serem desatados, as taças para serem derramadas, as trombetas para serem tocadas, há os ais para cair sobre a terra. Mas o cristão genuíno e verdadeiro não está temendo a isso, porque a esperança é essa: Jesus me livrará da ira futura. Essa terra vai ser espremida, como se espreme o lagar mesmo, diz a Bíblia, né? Mas o crente está esperando a volta do Senhor. O mundo está na expectativa da entrada do anticristo, mas a igreja está na expectativa do Senhor vir buscar ela. E perceba essa maravilha. A esperança em Cristo não está baseada em coisas passageiras. Esse texto também eu quero ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 19 e 20.
Porque existem pessoas que colocam a esperança no quê? Só em melhorar de vida aqui na terra. Irmão, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, só nesta terra, somos os mais miseráveis, poderia ser traduzido mais infelizes de todos os homens. Olha só que coisa tremenda. Existem pessoas, por isso que eu digo, se é pregado um falso evangelho, a pessoa vai colocando a sua esperança em coisas passageiras, que não têm valor eterno, né? Que não tem valor verdadeiramente duradouro. E aí existem pessoas que dizem assim, serve a Deus simplesmente esperando que Deus venha trazer uma melhora na vida dele aqui na terra. Eu não estou dizendo que Deus não melhore a vida das pessoas. Claro que a presença de Deus muda tudo a nossa vida. Mas eu estou dizendo, se a sua vida se resume em buscar a Deus, só na expectativa de Deus abrir porta de emprego, de Deus prover salário, se a sua expectativa em Cristo é só essa, a Bíblia está dizendo, você é a pessoa mais infeliz, mais miserável nesse mundo. É por isso que eu digo, quando eu vejo pessoas dizendo, comprou um carro, comprou uma casa, montou uma empresa, disse, venci na vida. Meu Deus, se para ele vencer na vida é essas conquistas, que miserável é esta pessoa. Do ponto de vista bíblico, é uma pessoa miserável. Porque aqui na terra, o que as pessoas vivem? Vivem para isso. As pessoas vivem para construir, para ter. E o que eu estou dizendo aqui, não é pecado cristão prosperar materialmente. Nunca foi. Não é pecado você desejar ter uma vida melhor para você, para a tua família, e você ter condições de ajudar muitas outras pessoas. Isso não é errado, mas eu estou dizendo que para nós cristãos, isso não tem valia, isso são coisas secundárias. Para nós, o que tem valia é a comunhão com Deus, é a presença de Deus. Pelo amor de Deus. E agora essas coisas, as portas que Deus vai abrindo, a prosperidade que quando Deus quer, Ele faz isso na vida de um crente. Essas coisas que vão acontecendo só são acréscimos, mas a nossa esperança não se resume em Cristo. Agora veja que pessoa medíocre. A porta fechou, ele parou de servir a Jesus porque a porta fechou. A esperança dele só estava nas coisas da terra. É por isso que as pessoas que colocam a sua esperança, esperam em Cristo só nas coisas dessa vida, a hora que as coisas dessa vida não estão como ela quer, a fé dele vai minguando, o fervor espiritual dele vai desaparecendo. Então o termômetro espiritual dele é o quê? É as conquistas terrenas. Se as conquistas terrenas estão bem, ele está feliz, ele está fervoroso, ele está buscando. Mas agora para o cristão genuíno, para o cristão verdadeiro, aleluia, ele não espera em Cristo só nessa terra. Ele entende que enquanto está aqui, o que for preciso, Deus vai entregar nas mãos dele. Se Deus quiser dar uma empresa para ele, fazer a empresa prosperar, Deus pode fazer isso. Mas o coração dele não está nisso. O coração dele está em Deus. Está nas riquezas espirituais. Está nas riquezas celestiais. Verso 20, olha que Paulo ainda diz, isso aqui se não alegrar o teu coração, não sei mais o que pode. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, diga glória a Deus. E foi feito o quê? As primícias do que dorme. O que é primícia? É os primeiros frutos que garantem toda uma colheita. Quem foi o primeiro na história a ressuscitar pelo seu próprio poder? Jesus. Todos os que ressuscitaram, ressuscitaram pelo poder de Deus. Ou seja, o próprio Jesus usou Elias para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, usou Eliseu para ressuscitar o moço ali, o filho da sunamita, enfim, tantas outras ressurreições que houve. Mas o único que ressuscitou pelo seu próprio poder foi Jesus, porque ele falou, ninguém tira a minha vida, é eu que estou dando, mas depois eu tomo ela de volta. Então, se ele ressuscitou, ele é o quê? Primícias que garante toda a colheita. Não entenderam? Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, quem tiver morto quando ele voltar, também ressuscitará. Aleluia! E esta é a nossa grande esperança, ok?
Isso, e olha só que coisa tremenda. E a esperança é a certeza de que não seremos envergonhados. O crente que tem a esperança, ele sabe que ele não vai ser envergonhado. Tem coisa mais terrível do que ser envergonhado? Mas Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha que coisa linda. Isso aqui muda tudo na vida cristã. Paulo, ele declara, por causa da esperança que ele tem em Cristo Jesus, olha só o que ele declara no capítulo 1 de Filipenses, versículo 20 e 21, ele declara essa palavra: segundo a minha intensa expectação. É um ardor, é uma expectativa ansiosa, sabe? Aqui ansiosa no bom sentido. E esperança de que em nada, em nenhuma coisa serei confundido, que é envergonhado. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora, nesse exato momento, como sempre, engrandecido no meu corpo. Olha o que ele diz: seja pela vida, seja pela morte. Paulo está dizendo: eu estou preso, se eu morrer aqui, Cristo vai ser glorificado, porque eu estou servindo a Ele. E se eu sair da cadeia para fazer a obra, Cristo vai continuar sendo glorificado. Ele tinha uma esperança tão poderosa, a esperança em Cristo. Ele está dizendo: de maneira nenhuma eu serei envergonhado. Crente que tem esperança em Cristo, jamais será envergonhado. Aleluia. Calobrima siempre fai. Agora olha só que declaração linda. Porque para mim viver é Cristo e morrer para mim, pela esperança que eu tenho que Ele voltará e eu ressuscitarei, isto é lucro, é ganho. Que esperança maravilhosa. Ela sebe, tchau, caná, súpria. Agora esperar Jesus, coloca aí Filipenses ainda 3, 20 e 21. Esperar Jesus é ter a certeza que Ele vai transformar todo abatimento em glória. Olha lá, 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha lá, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Ou seja, a nossa esperança é essa: Deus pegará todo o nosso abatimento e transformará em glória. Levante as duas mãos para o céu, que eu quero profetizar. Eu estou profetizando e já era para você estar dando glória a Deus. Deus vai transformar todo o abatimento desta vida em glória. Aleluia. Se eu estiver pregando o evangelho, você dá glória a Deus, fala língua estranha. Se eu estiver falando as coisas de Deus, então se alegra. Meu Deus, a nossa esperança não é que o Brasil venha melhorar, não é que as nações venham melhorar. A nossa esperança é que Cristo voltará. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que tem alguém esperando ainda? Aleluia. Aí Paulo está dizendo: eu estou esperando e a expectativa é essa. Eu estou animado, eu estou alegre, eu estou ansioso por esse grande dia, porque a certeza que eu tenho é essa: não vou ser envergonhado, quer seja vivendo, quer seja morrendo, o meu Deus, o meu Cristo vai ser glorificado na minha vida. Em outras palavras, quer que eu fale de outro jeito para você entender? Você estando na bonança, ou estando na tempestade, você não vai ser envergonhado e Cristo vai ser glorificado na sua vida. Não importa hoje o tempo que você esteja passando, está fácil, está difícil, você não vai ser envergonhado, Cristo vai ser glorificado. Aleluia! Eita Deus! Vamos para a última virtude, a principal delas, agora, aleluia, fazer um resumo, né, claro. E aí ele diz:
permanecem agora, nesse exato momento, permanecem essas três virtudes: a fé e a esperança. Já trabalhamos. E agora o amor. O amor é a principal característica do ser de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. O amor é a essência principal do caráter de Deus. Hã? Jesus é a personificação do amor. Você sabe que o amor é como se diz, né? Ele é abstrato. E como explicar o amor? Deus explicou o amor enviando o seu filho. E o que é o amor? É alguém que estava lá na sua aureolada e pomposa glória, se despiu dela e agora desceu na terra de forma humilde, se humilhou para resgatar quem estava caído. Isso é amor. O que é amor? Amor é alguém que espera 30 anos para chegar ao tempo de Deus. Amor é alguém que se deixa ser levado, conduzido pelo Espírito Santo, ainda que seja pelo deserto. Amor é alguém que não se rende aos pratos que Satanás dá, mas adora somente a Deus. Amor é aquele que sai do deserto, vai para a sinagoga, dá testemunho da glória de Deus, e ele sai de lá, vai socorrer o aflito. Amor é aquele que liberta o encarcerado. Amor é aquele que liberta o caído, liberta o gadareno, liberta o filho da Sírio-Fenícia que está endemoniada, liberta o filho do lunático, aquele pai chorando. Isso é o amor. O amor levantou os paralíticos, o amor fez os mortos reviverem, o amor enxugou as lágrimas, o amor alimentou as multidões. Eu estou falando que é amor, tá? Ele nos mostrou, está falando o que é amor. Amor é alguém que tomou o nosso lugar de dor em nosso favor. Isso tudo é o amor revelado de Deus. Agora perceba só, ele, Jesus, ele não só viveu por nós, mas ele também morreu por nós. Porque você sabe, morreu uma só vez, viveu uma vida inteira, e ele viveu por nós. Tá certo? Não existe maior amor do que esse, porque Jesus falou, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora escute, o amor de Cristo nos tira de toda estagnação espiritual. Toda estagnação espiritual na nossa vida acaba quando nós temos um contato com o amor de Deus. Coloca aí 2 Coríntios 5,14. Estagnação é alguém que parou, né? Não está em movimento, não tem ação, não tem ação alguma. Quando alguém, escute, é impossível alguém que foi tocado por esse amor estagnar, não tem como. A pessoa que é tocada pelo amor de Deus, olha o que acontece, porque o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que é constranger no grego? Aqui é sinerro, que significa pressionar por todos os lados. Então Paulo está dizendo, a morte amorosa, substitutiva de Cristo, me motiva a servir ao Senhor, a trabalhar em favor do reino de Deus. Ele fala, como que alguém entrega a sua vida por todos, e eu não vou fazer nada por ele, eu não vou fazer nada pelo reino dele? Ele está dizendo, eu sou apertado por todos os lados, o amor de Cristo nos pressiona de tal maneira, que nos leva à ação, nos leva a fazer a obra de Deus. Toda pessoa que é tocada por esse amor, irmão, ele se sente encurralado pelos 4 lados, ele fica tão pressionado, ele fala, como que pode? Alguém que deu tudo por mim, que se entregou totalmente por mim, como que eu posso viver uma vida como essa, estagnada, parada? E aí a pessoa é pressionada pelo amor de Deus. Ele fala, eu preciso fazer algo por Deus, eu preciso fazer algo pela obra de Deus, eu preciso fazer algo pelas almas, porque está pressionado pelo amor. A pessoa que está pressionada pelo amor faz como Neemias, vê o povo na miséria, chora, se levanta em oração e fala, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me levantar. Por que você acha que tem pessoas que grudaram na oração em Deus, pedindo pela salvação de alguém? É o amor que pressiona. E aí a pessoa vai sendo pressionada, ele fala, não tem como escapar. E esse amor que nos pressiona, nos leva a praticar as ações, nos leva a fazer a obra de Deus, nos leva a nos entregar à vontade do Senhor, que Deus possa verdadeiramente nos dar um nível maior de manifestação de amor.
Eu estou falando do ponto de vista pessoal. Sabe o que a igreja hoje precisa? É ser batizada com o amor de Deus. Viver um batismo de amor. Porque eu vou dizer para vocês, não existe nada mais forte do que o amor. Como já diz, o amor é a maior de todas as virtudes. O amor é maior do que a fé, é maior até mesmo que a esperança. Já pensou nisso? E esse amor, quando ele nos aperta, agora imagina você ser apertado pelo amor. Que aperto gostoso, hein? Hoje o Espírito Santo vai fazer isso com alguns crentes aqui. Vai pegar, ele vai encurralar. Mas com o quê? Com amor. O amor de Deus vai ser... E por que eu digo o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo em nosso coração e nos leva a entender esse amor. E derramado é algo que transborda no nosso interior. Aí esse amor nos faz nos levantar verdadeiramente. E isso começa a ser traduzido em ações para Deus, em trabalhos para Deus, em obras para Deus. Entende? E outra coisa também importante aqui, conhecer o amor de Cristo. Irmão, não existe nada mais transbordante do que o amor do Senhor. Coloca aí Efésios 3,19. A Bíblia diz que conhecer o amor de Cristo, que excede, esse excede aqui, todo entendimento, esse excede, já diz tudo, ultrapassa, é uma coisa que vai além da medida. Então o texto está dizendo que conhecer, logo, para conhecer o amor de Cristo, você tem que ter uma experiência íntima com Deus. Ninguém pode conhecer o amor de Deus se não se relacionar intimamente com Cristo, porque conhecer aqui é gnosco, e isso tem conotação de relacionamento marido e mulher na sua intimidade. Então olha só, conhecer somente por uma experiência pessoal com Cristo. Quando nós temos uma experiência com Cristo, o que acontece? Esse amor é derramado na nossa vida. Aí você fala, meu Deus, é incompreensível esse amor. Esse amor vai além da minha capacidade de entender, de conhecer. Aí você vive um transbordamento. E aí olha só o propósito disso. Para que sejais cheios. Aqui cheios é ser tomado, é ser dominado, é ser conduzido de toda a plenitude de Deus. Ou seja, só quem é cheio do amor vai ser cheio da plenitude de Deus. O amor, escute isso aqui, o amor nos leva à plenitude. O que é plenitude? É aquilo que não falta. E quando ele está dizendo plenitude de Deus, ou seja, você ter todas as características que Deus tem. Deus não é santo? Se você for cheio do amor, aí então você vai ter santidade. Deus não é... E aí vai, entende? Tem tantas qualidades de Deus, né? Então ser cheio de Deus é ser cheio de tudo aquilo que Deus é. Então somente isso pode acontecer, nós sermos tomados dessa plenitude, se nós conhecemos o amor de Cristo. A minha oração nesta noite é para que cada crente que aqui está tenha uma experiência notável, notória, indizível, gloriosa, com este tão grande amor. Quem deseja de todo o coração viver esta bênção? Eu digo, parece que hoje quando nós falamos de amor, parece algo tão distante, algo tão vazio, mas eu me lembro de um testemunho de um homem, se eu não me engano foi o Finney, Charles Finney, que se converteu, ele era um advogado, que ele se converteu lendo a palavra de Deus, e Deus tomou ele sentiu um batismo de amor e foi tomado ali pela presença de Deus, se tornou um dos grandes evangelistas aí dos séculos passados. E então eu entendo que verdadeiramente esta é a maior manifestação da presença de Deus. Irmão, quando Deus, olha, nós já temos visto em algum nível pelo menos Deus operar. É glorioso quando você vê alguém sendo curado, alguém sendo salvo. Olha, mas quando nós temos uma experiência com o amor de Deus, não tem nada igual. O amor de Deus verdadeiramente ultrapassa, excede qualquer outra manifestação. E no nome de Jesus eu repito isso aqui. Esse é o meu desejo para essa noite. Que Deus venha transbordar cada coração. Esse amor venha tomar o teu coração, venha tomar a tua mente, venha tomar a tua alma, venha tomar o teu espírito.
espírito, venha tomar o teu corpo, venha tomar todo o teu ser. E encerrando, o amor de Deus, ele lança fora todo e qualquer medo. 1 João 4,18. A Bíblia diz que aquele que não ama, não é aperfeiçoado no amor, porque o medo traz consigo a pena. A pena aqui é de algo legal, né? Porque a pessoa que está com medo do quê? Porque vai ser castigado. Agora a Bíblia diz que o amor pega esse medo e joga fora. Quando eu estou no amor de Deus, escute só, quando eu sei que uma pessoa está no amor de Deus, ele não teme mais nada. Ele não teme a morte, ele não teme o dia de amanhã. Não teme. Por que não teme? Porque ele está firmado nesse amor de Deus. O amor de Deus faz ele entender que se Cristo morreu em favor da vida dele, o que mais Deus não pode fazer pela sua vida? Então esse amor, quando vem derramado em nossa vida, lança fora qualquer outro medo. A pessoa não fica com medo de ficar solitária, sozinha, a pessoa não fica com medo de se perder. Por que não tem? Porque ela está firmada nesse amor. Aí o amor de Deus faz ela entender que Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está livrando, Deus está sustentando, Deus está alcançando, Deus vai fazer. Então, irmão, o medo, pensa numa coisa terrível. Às vezes o medo luta contra nós, né? Sentir medo não é o problema é se render ao medo. Muitas vezes, do que a gente tem medo? Irmão, o ser humano tem medo de quase tudo. Só falar, lembra quando saiu esses tempos aí a pandemia? O povo ficou com medo, hein? Bastante gente ficou ou não ficou? Ficou com medo. Entende? Mas quem é que ficou com medo? O amor lança fora o medo. Se você ficar firmado no amor, o amor vai lançar fora todo o medo. E por que Pedro teve medo? Olha os malefícios do medo. O medo faz a pessoa afundar. O medo tira a espiritualidade. O medo tira a paz. O medo faz as pessoas fugirem. O medo faz a pessoa minguar espiritualmente. Tudo isso o medo faz. Mas quando o amor é derramado na nossa vida, aí vai cair nas cadeias do medo. Vai saindo um por um dos medos. Glória a Deus. Eu sei que Deus está alcançando a vida de alguém hoje aqui. Esse amor de Deus vai acalentar o seu coração. Vai trazer refrigério para a sua alma. As circunstâncias, situações que têm te deixado apreensível, hoje esse amor vai vir com tudo. Vai ser arrancado. E eu encerro dizendo, Deus disse na sua palavra em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei. Nós estávamos mortos. Eu gosto quando eu leio a ligação desses dois textos, Efésios 2:4 e Oséias 11:4, eu tenho fixado na minha mente. Paulo, ele diz que o ser humano, ele estava morto em seus pecados. E ele estava indo assim, passos largos para a perdição. Estava morto no pecado. O que é morto? Alguém que não ouve a voz de Deus, alguém que não entende a voz de Deus, alguém que não tem visão espiritual e alguém que está andando sem saber para onde vai. E estava andando para a condenação, mas a Bíblia diz, pela riquíssima misericórdia do Senhor, pelo seu muito amor que nos amou, ele pega uma flecha chamada misericórdia, amarra na ponta dela, Oséias 11:4, diz, cordas de amor me puxou. Então ele pega uma flecha chamada misericórdia, amarra na ponta dela uma corda chamada amor, e ele pega e joga no coração. Aquela flecha chamada misericórdia encrava assim, e aí Deus puxa. O amor de Deus tira o ser humano de qualquer abismo, de qualquer buraco que ele esteja. Aleluia. Tem gente que está aqui muitas vezes num abismo emocional. Vou aplicar agora. Tem gente aqui que está num abismo, sei lá, qualquer que seja, espiritual, financeiro, familiar. Mas hoje o amor de Deus vai te puxar. O amor de Deus vai quebrar essas cadeias. O amor de Deus vai destruir essas obras das trevas. Porque nem a morte mais pode nos assustar. Porque o amor lançou medo fora.
Lançou o medo fora! Diga bem forte: o amor de Deus vence o medo. As palmas louvem ao Senhor.